uma grande alegria estar aqui com vocês, com meu colega, o Rojo, Rodrigo Rojo. Tá falando um pouco sobre um assunto tão importante, tão relevante, tão estruturante para as auditorias internas no país e no mundo. A gente está falando de ética nesse dia que se comemora esse dia tão relevante para o mundo. A gente tem diversos desafios, né, quando nós falamos de ética. Mas o que é ética, né, na visão nossa, a visão da auditoria interna? Vejam bem que são princípios, são valores, são costumes que definem a pessoa, o coletivo. E é claro que todos esses costumes, esses valores, eles estão inseridos dentro de um contexto. É um contexto de hábitos, de costumes também de uma sociedade. Então, quando a gente fala deste tema, por exemplo, olhando o próprio Brasil, a gente tem diferenças no Brasil, a gente tem colonizações diferentes ao longo do país, a gente tem povos originários no Brasil. Então, tudo isso, nós, auditores internos, precisamos compreender, entender para trabalhar e pensar em ética. Mas falando em desafios, quais são os nossos desafios? Primeiro, são os nossos próprios, da própria auditoria interna. Como nós tratarmos essas questões com os nossos auditores? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. E nesse ponto, eu trago uma reflexão, um artigo do IA Global que ele trouxe falando um pouco sobre como os profissionais saem das universidades. Então, foi feita uma pesquisa onde demonstrou que 68% dos profissionais nas universidades, que saem das universidades, eles colaram para conseguir notas boas. Então, imagine esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, e nós precisamos tratar com esses profissionais, inclusive dentro das auditorias internas. Então, como é que se trata isso, né? Esse grande desafio, esse primeiro grande desafio nosso, é trabalhar a ética com os nossos auditores, é ter códigos de ética próprios, mas seguir o código de ética do Instituto, é trazer isso para dentro da auditoria interna. Tem experiências que eu conheço, como ética em gotas, ou ética, minuto da ética, onde a gente pode fazer nas nossas auditorias internas, nas nossas reuniões, por exemplo, de alinhamentos semanais. Então, este é o primeiro desafio, e ele é tratado dessa forma. O próprio o Instituto, ele traz nos normativos de ética, por exemplo, ações ou práticas que não são aceitáveis para um auditor interno, como mentir, como fazer, por exemplo, postagens nas redes sociais. Isso está muito claro lá nos nossos requisitos, né, do Instituto. Então, tratar isso, conversar sobre isso nas equipes é fundamental. O segundo grande desafio é tratar a ética nas nossas organizações. Como nós vamos, auditores internos, atuar dentro da organização. E aí eu também trago um exemplo de uma vivência que eu tive em uma organização em que a alta direção não trazia bons exemplos. E se tinha uma cultura organizacional de mentir. Então, como o auditor vai tratar isso? Como ele vai lidar com isso? É um desafio nosso. Como é que se trata isso, gente? Às vezes é com articulação entre as instâncias de apoio à governança, entre o compliance e a comissão de ética. Por exemplo, a gente pode formar um comitê de articulação entre as instâncias, essas instâncias, comitê de ética, compliance, auditoria, onde a gente vivencia, trata essas questões e leva essas questões em termos de, por exemplo, avaliações, trata elas com avaliações, com consultorias. Mas é complexo, é um assunto complexo, que requer muita estratégia.
muita estratégia mesmo, tá bom? Rojo? Olá, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez falando sobre esse assunto, como a Márcia comentou, é de suma importância para a nossa profissão, né? Não tem como a auditoria interna, falar em auditoria interna sem falar de ética, né? Então, a ética, ela faz parte do profissionalismo da auditoria, do profissional do auditor interno. Não tem como atuar sem levar em consideração a ética, né, e o profissionalismo, né? Como diz as próprias normas aí que estão sendo revistas, né? Se você pesquisar, der uma busca lá e colocar a palavra ética, você vai ver quantas vezes ela aparece, né? Ela aparece muito nas novas normas, né? As normas globais que estão sendo revisadas, e não é à toa, né? Então, você falar em atuação do auditor interno, sem a integridade, né? Sem a objetividade, sem a confidencialidade e sem a competência, né, que lhe é cabível, então a nossa profissão, né, ela entra em xeque, ela vai ser questionada. Então, você não tem como você ter apoio, né, de um conselho de administração sem levar em consideração a ética que está englobada, né, no seu profissionalismo, no seu dia a dia do seu trabalho. Para a gente entender o papel do auditor interno, né, como eu havia falado, das competências do profissionalismo, o auditor interno ele tem que respeitar, primeiro, né, a expectativa ética da organização, para ele poder contribuir, né, para ele poder saber onde ele vai atuar no seu trabalho. Tá? Então, ele tem que ser capaz de reconhecer quais são as condutas contrárias a essas expectativas. Tá? Então, ele tem que avaliar o que está acontecendo de errado, né, no seu ponto de vista, e fazer recomendações para melhorar os objetivos, as políticas e os processos da organização. Né? E aí, com isso, ele está contribuindo com a ética e os valores apropriados, né, para a contribuição dos processos organizacionais. Para isso, né, a gente já sabe, né, que o plano anual de auditoria ele tem que conter as avaliações de riscos, né, relacionados à ética da organização. Então, esse assunto ele tem que estar incluído no seu plano anual de auditoria interna, né? Ele tem que ter o próprio CAI, né, o responsável pela auditoria interna, ele tem que ter uma metodologia alinhada, né, com o conselho e com a alta administração sobre como abordar essas questões éticas. Né? Então, com isso, ele garante como deve ser a sua abordagem, né? Como que ele trata esse assunto dentro da organização. Essa questão também eu acho bastante interessante, porque no bojo, né, da própria concepção da auditoria interna como agente independente e objetivo, esse papel, né, de ser agente que zela pela ética de forma independente e objetiva é fantástico, porque a partir daí, nós olhando, a auditoria olhando e observando de forma independente e objetiva todas essas questões éticas da organização, com certeza fazem a organização maturar, crescer sua maturidade em ética. E uma coisa interessante, assim, que o Rojo até falou, a questão da... O que acontece, né? A integridade, quando a gente olha a auditoria interna, né, as normas que estão sendo revistas, como o Rojo bem disse, mas a integridade, vamos pensar num prisma, não é? Num prisma. Então, a gente tem a integridade como a base desse prisma, e a objetividade, a confidencialidade, a competência como aresta desse prisma. E esse prisma, pensem num prisma de um material bem rígido, né? Um diamante, por exemplo. Então, esse prisma, ele dá aquela empodera a auditoria interna de condições de avaliar e de dar consultoria. Vejam bem, nós temos a integridade na base da auditoria interna. Então, olhem, vejam isso como importante, quão importante é, né, na nossa atuação. E o que acontece, né? O nosso código de ética, quando a gente olha o nosso código de ética, ele traz de forma muito concreta que nós contribuímos
com os objetivos legítimos e éticos da organização. Está muito claro no nosso código de ética do Instituto. Então, veja a importância disso. Então, é esse o nosso papel. E na minha percepção também, nesse tempo que eu tenho na auditoria interna, eu vejo um outro papel nosso fundamental, que também o Instituto traz, né, o IA Global e o IA Brasil trazem de forma muito concreta, que nós estamos e devemos estar focados no futuro. E quando a gente tem que estar focado no futuro, inclusive com questões éticas. Então, a gente tem esse papel de olhar para o futuro, para onde as auditorias, as organizações estão caminhando. Tá? Então, é bem importante. E tem outra questão relevante nesse contexto. Como a tecnologia afeta a ética hoje em dia. É uma questão muito importante. Né? A tecnologia, a gente teve uma evolução imensa nesses últimos anos. Né? A pandemia trouxe uma revolução tecnológica que a gente não esperava. A sociedade não esperava e as auditorias internas não esperavam. Então, o que acontece? É claro que a tecnologia traz benefícios imensos, mas também traz dilemas éticos muito sérios e complexos. Veja bem, coisas simples, bem simples, como o plágio. Plágio é uma questão que hoje está se vivenciando de uma forma muito intensa. Isso é simples no contexto tecnológico, mas é uma coisa que traz um impacto ético muito grande. A gente está falando aí de evoluções tecnológicas, está se falando de chip, por exemplo, colocar a inserção de chip no cérebro humano. A gente está falando de algoritmos preditivos, imaginem algoritmos que preveem comportamentos, que preveem, por exemplo, o futuro de doenças de uma determinada pessoa. Vejam isso como traz um impacto, inclusive, para a auditoria interna. Como é que nós vamos tratar isso? De repente, as contratações vão considerar essas questões. Pode, não pode? E vejam que isso não está ainda regulamentado. A gente tem a Europa começando a falar em regulamentação. A gente tem um exemplo bem interessante de Singapura, que ele regulou a concepção de software, ética na elaboração de software. Mas vejam bem a complexidade disso para a auditoria interna. Então, nós precisamos hoje ficar atentos. Como, né? Vamos olhar para a nossa organização. Como é que ela está se preparando para isso? E fomentar esse preparo na organização. Coisas mais simples, que não requerem, de repente, uma regulação externa, vamos começar a tratar dentro da organização. Esse é um ponto. Mas tem um ponto que eu vejo muito importante. Como isso pode melhorar a ética? Né? Como a tecnologia pode? Na realidade, eu percebo até uma oportunidade. A gente está vivendo uma oportunidade com a tecnologia, que é a oportunidade da gente buscar encontrar mais sensibilidade, mais compaixão, mais solidariedade entre nós. Então, isso a gente precisa levar para a nossa organização. É uma oportunidade, sim, né, que nós estamos vivenciando. E também a gente tem que ficar muito atento, muito. A auditoria interna precisa ficar muito atenta. Essas evoluções nas normas, principalmente, o que vai surgindo, né, em torno deste tema. As técnicas de auditoria, né, auxiliadas por computadores, os famosos CATs, como a Márcia comentou, né, eles continuam a avançar, né, a evoluir em suas capacidades e funcionalidades. Não é de hoje, né, que a tecnologia ela ajuda a auditoria interna, mas hoje, mais do que nunca, ela está inserida, né, no contexto de conhecimento, habilidade e a capacidade do auditor interno
em cumprir as suas funções e responsabilidades com sucesso. Né? Então, a tecnologia hoje, ela está presente em todas as etapas de um trabalho de auditoria interna, independente do tipo de trabalho que está sendo executado. Né? A gente sabe que, com melhor prática, né, a auditoria interna também apoia a administração, o conselho, em investigações, por exemplo. Né? Então, tem um canal de denúncia, cai assuntos como fraudes, né? como que você combate coisas negativas na organização, né? Com o trabalho de auditorias especiais, por exemplo. Então, a tecnologia ela vai te ajudar em todas as demandas que você está sendo capacitado, né? Que você está prestes a executar, tá? Não só nos trabalhos de avaliação. Então, a gente combate a ética, a falta da ética na organização com inúmeras atividades, né? Dentro do contexto do trabalho de auditoria interna. Além disso, né, os auditores internos, eles têm que manter a sua independência e a sua objetividade. Né? Como isso? Então, falando um pouquinho de objetividade nos trabalhos de auditoria interna. A objetividade, ela permite que o auditor interno faça o seu julgamento profissional, atue de forma independente, né, que ele consiga cumprir a sua responsabilidade, que ele consiga alcançar o propósito do auditor interno, né, sem que haja a famosa interferência. Né, as resistências, elas são grandes em uma organização, a gente sabe disso. Né? Agora, como que a gente consegue evitar que as pressões atinjam os trabalhos do auditor interno? Aí, como que você atua com independência? Né? A independência, ela vai ser mantida quando o próprio conselho de administração estabelece e protege a função do auditor interno. Tá? Então, o CAI é obrigado, né? Ele deve fazer as prestações de contas, deve ter acesso sem restrições ao conselho de administração e livre de interferência. Né? Ou seja, o reporte ele tem que ser direto, tá? E tem que ser sem filtro também. Então, como é que ele faz isso também? Né? No mínimo, anualmente, né? Eu costumo dizer que é periodicamente, você não pode deixar para fazer isso uma vez ao ano, mas o próprio CAI, né, o responsável pela auditoria interna, ele tem que confirmar ao Conselho de Administração a sua independência organizacional. Né? E se houver algum incidente que seja ético, ele tem que ser informado ao Conselho de Administração. Tá? Então, ele não pode estar passível aí a qualquer pressão da organização. Tá? E dessa forma ele atua, né, com independência e a objetividade devida. É interessante, né, Rojo, que essa questão, né, como manter independência e objetividade, eu acho que é uma das questões que, né, mais aparecem, né, esse questionamento, na realidade, em cursos, em palestras que a gente participa, né? É uma questão que, para a auditoria interna, ela é bem delicada e bem preocupante, né? Como manter essa independência, essa objetividade. Eu vejo assim, eu sou muito alinhada ao que tu falaste, né? Eu acho que é perfeito. Eu acho que o nosso norte, né? O nosso guia, a nossa bússola, são as IPPFs, né? Que estão agora sendo revistas. Eu acho que as IPPFs, na medida que a gente se empodera mais e mais, né, do conhecimento que ela traz para os auditores internos, ela é riquíssima, porque ali tu tem a necessidade de regulamento da auditoria interna, a necessidade da auditoria interna ter um código de ética, a necessidade do programa de qualidade da auditoria interna, que isso tudo blinda, né, a auditoria interna, são questões que blindam. No momento em que a auditoria interna ela se coloca num papel de educativo junto à alta direção e às vezes até junto ao conselho, né, gente? Porque às vezes nós precisamos também fazer esse papel. Eu já vivenciei situações em auditoria interna que a gente teve que fazer um trabalho educativo junto ao conselho de administração. Então, tudo isso, então as normas, o bojo das normas, elas nos trazem um empoderamento muito grande para tratar desses assuntos delicados, essas pressões que muitas vezes ocorrem quando a gente está, por exemplo, como disse o Rojo,
fazendo algum trabalho mais delicado em ética, alguma investigação, alguma questão desse tipo. E outra coisa, assim que eu vejo, né, na minha vivência, a capacitação do auditor, ela é fundamental, ela é muito importante. Nós precisamos nos capacitar, inclusive, não só... Hoje a gente fala muito em capacitação em termos técnicos, né? E agora é que está se pensando em capacitação em aspectos comportamentais. É como eu dialogo, como eu trato com o outro, como eu me comunico com o outro. Então, tudo isso, todo esse bojo de questões vai nos empoderando para que a gente consiga lidar com essas situações conflitantes. E hoje eu falo assim, quando eu dou curso, quando eu dou aula ou palestra, o auditor precisa sair da caixa, né? A gente precisa sair da caixa. E sair da caixa é olhar essas questões de forma muito estratégica. A palavra para mim é estratégia, né? E aí, nesse contexto, a gente fala muito qual é o papel, né? O papel das lideranças, o papel da alta direção, do conselho, né, em promover a ética, tanto na organização como a ética da própria auditoria interna, né? E aí eu coloco assim uma questão muito clara para mim. Nós precisamos, aí parte muito nós também, da auditoria interna, buscar junto à alta direção, junto ao conselho, por exemplo, a aprovação dos nossos requerimentos, dos nossos regulamentos, né, regulamentos da auditoria interna, né, o estatuto, o regimento, o regulamento da auditoria interna, o próprio programa de qualidade da auditoria interna, né? Por exemplo, lá na organização onde eu atuo, tanto o programa de qualidade ele está aprovado pela alta direção, o código de ética, o estatuto da auditoria interna, então, como mostram as normas. No momento que a gente tem tudo isso, então o papel da alta direção no olhar, por exemplo, os reportes que a auditoria interna faz com relação a tudo isso, com relação, inclusive, à ética. Então, quando a gente tem esse apoio da alta direção, isso empodera muito mais as questões éticas dentro da auditoria interna. Então, tem esse papel externo, né, da liderança externa, que é a liderança alta direção, conselho, né, nesse papel de ética da auditoria interna, e a liderança dentro da auditoria interna. Aí eu estou falando da liderança, por exemplo, do chefe de auditoria, que tem um papel central e fundamental nas questões de ética dentro da auditoria interna. E aí vai o papel dele de dar o tom, de supervisionar as questões de ética, reportar as questões de ética para a alta direção, para o conselho de administração. Então, quando a gente tem esse conjunto bem alinhado, bem azeitado, bem articulado, isso favorece muito e protege muito as questões éticas internas da auditoria interna. Perfeito, Márcia. Complementando, né, acho que você foi precisa nas suas palavras, mas a liderança ela tem um papel fundamental, né, no apoio da promoção da ética na auditoria interna, né, não só na auditoria interna, né, mas nas próprias organizações. Então, se você for pegar, né, o propósito da auditoria interna, né, que é melhorar o sucesso da organização, né, a gente está diretamente ligado à estratégia. O trabalho da auditoria interna é imprescindível na organização. Então, a gente presta, né, o auditor interno, ele presta serviços, né, quais sejam, avaliação, assessoria, outros, né, como eu comentei, de apuração de denúncias, de demandas que envolvem fraude ou envolvem ética, né, o apoio ele é diretamente ao conselho e à gestão.
né? Então, o próprio conselho, como as normas, né, dizem, ele deve aprovar as funções e responsabilidades do executivo de auditoria, como você comentou, né? Então, isso é fundamental, né, para ter o apoio e o sucesso do trabalho do auditor interno. E isso inclui também a ética e o profissionalismo, né? Agora, como é que você mantém a ética atual dentro da sua área, dentro da sua organização? Então, as próprias normas, né, dizem que o auditor interno ele deve, né, obter horas mínimas aí de educação profissional contínua, né, como você também colocou, sobre a ética, né, e assim ele aumenta a sua conscientização e a sua compreensão sobre as responsabilidades éticas, né? Então, a própria educação profissional contínua exigida já fala, né, que todos os profissionais de auditoria interna devem ter o treinamento profissional continuado. É uma melhoria contínua, né? Assim como o nosso trabalho, né? Assim como as nossas recomendações, fruto do nosso trabalho dentro de uma organização. Né? Então, também sempre quando começa um trabalho de auditoria, qualquer que seja, eu já faço a reunião de abertura dizendo, né, o trabalho de auditoria é uma melhoria contínua, tanto para vocês, para a área auditada, quanto para o auditor. Né? Um aprendizado contínuo. A gente tem que tirar da ideia, aquele auditor que foi do passado, né, que ele tinha em mente o saber tudo. Né? Hoje, isso não cabe no contexto. Né? Então, tanto que como é que a gente ajuda a organização? Né? Como é que o auditor interno ele contribui numa reputação ética, né, e confiável? A gente já disse um pouco, né, mas a própria a observação, né, do trabalho auditor sobre as normas éticas e profissionais, ele já traz como que deve ser a atuação do auditor interno. Né? Então, a gente atuando com integridade, né, onde a gente demonstra um comportamento íntegro nos nossos trabalhos, né? A gente atua também com honestidade, coragem, né, que a gente tem que ser verdadeiro nos processos, claros, abertos, né, a escutar e respeitosos. Né? Eu sempre digo, quando a gente abre o trabalho também, que o auditor ele é o psicólogo da empresa, né? Ele tem que ouvir. Tanto aquela palavra auditoria, né, a gente não é medo, né? O auditoria vem do audire, né? Que é o escutar. Então, a gente tem que realmente entender para poder ajudar, para poder contribuir. Né? Então, a gente trabalha também com objetividade, né? Que é aquela avaliação imparcial. Né? A gente tem que ter sem conflitos. Né? Então, confidencialidade, né? Que a gente tem que ser prudente aí no uso das informações que a gente obtém para fazer o trabalho e atuar com competência, né? Fazendo um link com o que a gente acabou de falar. A melhoria contínua, né? Sempre buscando treinamentos e estando em conformidade sempre com as normas internacionais para a prática, né? do auditor. Então, a gente atuando, né? Da forma que deve ser atuado, né? Nossa função deve ser respeitada, né? Dentro da organização. Acho que a gente contribui muito aí para uma reputação ética e confiável dentro de uma organização. É interessante o que o Rojo falou, né, da mudança, né, Rojo, das auditorias internas, né? Eu que sou da época que a gente fazia aqueles papéis de trabalho no papel, né, escrito e tudo mais. Então, assim, como nós evoluímos nos últimos anos, foi uma evolução, a auditoria interna teve uma evolução, assim, estrondosa nos últimos anos. Eu vou completar, eu não gosto muito de falar isso, mas eu vou completar 30 anos, né, de auditoria interna. Então, a mudança, gente, foi, assim, incrível. Nós saímos de uma auditoria onde nós sentávamos numa sala, pedíamos os processos, aqueles processos em papel, né? Não tinha processo meio magnético. Hoje, por exemplo, na organização onde eu atuo, não existe papel, né? Todo o processo é eletrônico. E a gente sentava na nossa salinha, pedia uma sala, na realidade, quando a gente ia fazer uma auditoria, né? Me deu uma sala, porque eu fazia muitas auditorias fora, em várias organizações, enfim. Vem os processos, a gente senta na sala, sentava, né? Analisava os processos,
emitia uma ou outra solicitação, fazendo alguma indagação, fechava o relatório, mandava o relatório, né? Nem se comunicava, pouco se comunicava, esperava o retorno por escrito com relação às nossas observações e recomendações no relatório, e fechávamos o relatório e monitorávamos as recomendações. Esse era o fluxo. O fluxo hoje, como disse o Rojo, é totalmente diferente. Hoje a gente está exercitando, na realidade, a essência, né, Rojo, da nossa origem, que é o audire, né, ouvir. Então, eu concordo com o Rojo, muitas vezes a gente vira meio psicólogo, a gente vai para vai até a sala dos nossos gestores, né, da nossa alta direção, a gente sai da nossa sala, vai até a sala do auditado, né, do gestor, conversa, entende, ouve as questões, né, enfim, as dificuldades, e aí, na realidade, veja bem a riqueza disso, dessa mudança de concepção, a gente se mantém também atualizado aí. No momento que a gente vai à sala, ouve, a gente percebe, inclusive, questões éticas, comportamentais dentro da organização. Então, vejam a riqueza, né? Eu não estou mais dentro da minha sala, eu vou à sala do auditado. Eu estou entendendo as dificuldades dele, eu estou entendendo os problemas éticos que muitas vezes ele vivencia ali. Então, aí já é uma forma de atualização, de se manter atualizado do contexto organizacional. Só que não basta isso, né? A gente precisa se manter atualizado também do contexto amplo, de onde aquela organização está inserida. A gente precisa entender as pressões externas, às vezes, que ela recebe de questões éticas. Muitas vezes ela está num ambiente, organização, num ambiente muito complexo, muito rigoroso, muito de risco ético. Eu vou dar um exemplo, né, gente? Eu trabalhei um tempo numa área de saúde, a área de hospitais, então se recebia muita pressão com relação a medicamentos. Então, os médicos estavam ali sofrendo pressão imensa de indústrias farmacêuticas. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E, a partir disso, identificar que é um risco, que a gente está vivenciando ali, um risco ético, e, a partir dali, ajudar a organização a enfrentar esse risco. Então, veja como as questões éticas, elas carecem muito de um olhar, como diz o Rojo, né, o sair, o ouvir, o entender o contexto onde a organização está inserida. Mas aí, só para eu concluir a questão da atualização também, então o auditor, ele precisa, a auditoria, e aí o papel do chefe de auditoria, né, aí é um papel muito importante, como disse o Rojo, né, por exemplo, nosso programa de qualidade, ele precisa contemplar questões voltadas à ética. Por exemplo, a gente tem avaliações internas e externas, essas avaliações internas e externas, elas precisam passar por questões éticas da auditoria interna. Né? Será que nós estamos atentos ao código de ética do Instituto, ao nosso próprio código de ética, ao código de ética da organização? Então, essa avaliação, ela precisa ser feita dentro da auditoria interna. O nosso planejamento, como disse o Rojo, precisa contemplar questões no nosso planejamento anual. Outra coisa, o Instituto dos Auditores, quando a gente entra no site do IA, tanto do IA Brasil quanto do IA Global, e quem é associado ao IA Brasil, ele tem acesso a todo o material do IA Global, e como disse o Rojo também, a gente escreve ética lá, é um material riquíssimo, artigos muito relevantes que nos apoiam fortemente. Outra coisa, saindo da caixinha, vamos sair da caixinha, né, da nossa caixinha.
revistas especializadas, pesquisas acadêmicas, a gente tem que acessar isso. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas como que eu vou acessar esse material? Eu não tenho tempo, o auditor é muito ocupado. Mas aí está o papel do CAI, do chefe de auditoria. Às vezes, colocando uma pessoa para tratar desses assuntos e trazer semanalmente como um minuto da ética, como eu já vi, né, como a gente às vezes faz na organização, as auditorias internas têm o minuto da ética, trazendo isso para a discussão, eu tenho certeza que a auditoria interna ela ganha corpo, né, nessas questões de aprendizado em ética externos, e a gente precisa estar atualizado. Então, o chefe de auditoria ele tem que dar esse tom ético. E a supervisão interna que a gente executa, que nós prevista em normas do Instituto e que é fundamental para o trabalho da auditoria interna, a supervisão tem que prever testes com relação às questões éticas, né? Será que o auditor, na condução do trabalho dele, ele está preparado para enfrentar algumas questões éticas? O supervisor ele precisa estar observando isso. E ele precisa estar relatando para o chefe de auditoria, e o chefe de auditoria tem que estar tratando isso com a equipe. Então, inserir essas questões éticas, né, na supervisão da auditoria, no fluxo de supervisão da auditoria interna é fundamental. Então, assim, a gente tem inúmeros caminhos, gente, de atualização, inúmeros caminhos. Mas nós precisamos ter isso muito claro dentro dos fluxos internos da auditoria interna. O tema ética, no meu entendimento, ele é estruturante e ele precisa estar sendo considerado a todo o tempo na auditoria interna. Lembrem que nós recebemos auditores a todo momento e os nossos auditores sofrem pressão a todo momento. Tá? Então, essa questão é fundamental. Bom, aí nós temos uma outra questão bem interessante, bem importante, né, que eu queria debater um pouquinho aqui com o Rojo e trazer para a gente refletir juntos. Como que nós fazemos isso? Né? Como que o auditor agrega valor nisso? Lembrem que nosso papel ele é agregar, a nossa essência é agregar valor à nossa organização. E como a gente vai agregar valor em termos de maturidade ética da organização, elevar essa maturidade ética na organização? Né? Como? Bom, eu visualizo assim, mais ou menos, eu acho que 3, 4 questões que a gente pode, frentes, né, que nós podemos atuar. Primeiro, é a sensibilização. O primeiro ponto, no meu entendimento, é a sensibilização. É trabalhar junto com a organização para que todos estejam sensibilizados, especialmente alta direção, conselho. E as demais instâncias de apoio, né, à governança. Aí eu estou falando do compliance, eu estou falando da ouvidoria, eu estou falando das próprias comissões, as comissões de apoio ao conselho de administração, porque é como se fosse uma orquestra, né? Essa orquestra ela tem que estar bem afinada. Então, nós sensibilizarmos todas essas instâncias é fundamental. Como é que a gente sensibiliza? Primeiro, a gente tem que mostrar que hoje a ética é um diferencial. É um diferencial importante, inclusive um diferencial competitivo no mercado. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem que mostrar também, por exemplo, organizações públicas, né? Eu sou de organização pública, podem me dizer, a organização pública não compete no mercado. Mas a organização pública tem um fator atrativo. Por exemplo, hoje a gente sabe que servidores públicos estão querendo migrar para organizações públicas que têm esse fator ético mais claro, mais forte, mais maduro.
Então, existe um diferencial aí. E outra coisa é a reputação da organização pública. Então, não se fala só de organização privada, a pública também está se movimentando para isso. Então, sensibilizar nesse sentido. E sensibilizar que um clima ético traz bem-estar no ambiente de trabalho, favorece relações, impulsiona a organização rumo aos objetivos estratégicos. Então, isso tem que estar bem claro e a gente pode sensibilizar nesse sentido. Então, esse é um ponto. Outro ponto, no meu entendimento, segundo, que a auditoria pode ajudar, é pelo próprio exemplo. No momento em que nós somos exemplo de ética no nosso comportamento, nos nossos procedimentos internos, na nossa atuação, na nossa forma, por exemplo, de captar talentos para a auditoria interna, onde é óbvio que um dos nossos requisitos de verificação são os requisitos éticos, né? Isso tem que estar lá no momento de contratar ou na área pública, né? De buscar dentro da organização auditores, a gente tem que observar isso. Então, todo o nosso exemplo, ele tem que ser demonstrado para toda a organização, para ela ver, sentir na auditoria interna um farol. Né? A auditoria interna precisa ser um farol, um guia. Terceiro ponto, as nossas avaliações. Né? E aí, as nossas avaliações com base em risco, ética, as questões de ética são questões de alto risco dentro da organização, então elas precisam estar ali anualmente. Assim, é uma questão governança, por exemplo, né, na área, no nosso planejamento anual de auditoria, ele precisa estar contido no planejamento governança como um todo, e ética está inserido nesse contexto. Então, as nossas avaliações, só que as nossas avaliações não simplesmente avaliações, por exemplo, de verificar se tem um código de ética. É muito mais que isso, né, gente? É olhar a aplicabilidade, é olhar se as áreas estão sendo treinadas em ética, avaliar a cultura ética. Então, é uma gama de ações que precisam ser tratadas no âmbito da avaliação. E assessoramento, né, ou a consultoria, né? Primeiro, então, sensibilizando, segundo, dando exemplo, terceiro, avaliando, e em quarto, em termos de consultoria ou assessoramento. E aí a gente tem também várias formas de assessorar, por exemplo, ajudar numa autoavaliação de ética, né? Ajudar a organização numa autoavaliação de ética, ajudar a treinar. Então, tudo isso, todo esse conjunto, ele vai ajudar a construir, né, uma reputação ética confiável dentro da organização, né? Hoje, me ajude nisso, por favor. Qual é a Eu tua achei visão interessante. sobre isso? Eu gostei que você usou tanto a palavra ética, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar o significado da palavra ética. Ah, legal, legal. E é muito bom, né? Porque por que a gente fala tanto em ética, né? Que a própria palavra ética, se você for olhar a definição, né? O que é a palavra ética, ela traz uma relação com moralidade, né? O moral. O que é certo, Exato. o que é errado, né? O que é bom, o que é mal. Então, como é que o auditor interno está inserido nesse contexto, né? E eu acho que aí para uma reflexão final, né? A gente pode, acho que tem que deixar alguns fatores importantes aqui, né? Eu faço muito benchmark com outras empresas também, né? Eu atuo no setor privado já há muitos anos e eu vejo que tem uma dificuldade muito grande em entender o que é. O auditor interno, ele tem que estar atento a qual código de ética. Eu já ouvi essa pergunta, né? Mas o código de ética do auditor interno também funciona? Tem que levar em conta também ou só o código de ética da organização, né? Então, para ficar claro, né? Então, sim, o auditor interno, né? A sua profissão, ele tem que atender o seu código de ética do auditor interno, né? Do IA. Ele tem que estar atento ao código de ética da empresa, né? E outra coisa, né? O seu plano anual tem que conter lá a ética, né? Você vai ter que auditar. Quando você for fazer o seu plano anual, ele vai entrar, a ética é um assunto que ele vai estar no seu plano plurianual, né? Você vai
você tem que introduzir esse assunto no seu plano anual, não tem como ficar de fora. Ô, João, desculpa eu te interromper, mas tu sabe que na área pública a gente tem, olha só, nós seguimos, né? Eu estou dentro de uma auditoria interna, né, hoje, federal, então nós seguimos o Código de Ética do Instituto, o Código de Ética do Servidor Público, o Código de Ética da organização e o Código de Ética nosso, da auditoria interna, porque nós temos regras específicas na área pública que nós precisamos também ter um código de ética da auditoria interna. Por quê? Porque cada auditoria interna vai estar dentro de um contexto organizacional diferente, né? Então, a legislação, ela pede que nós façamos um código de ética próprio. Então, assim, eu concordo plenamente contigo, né? Nós temos que seguir todos os códigos de ética que nós estamos inseridos. Desculpa te interromper. Não, é isso, exatamente isso, né? E além disso, né, você comentou muito bem, tem que haver sinergia, né, entre as outras áreas de GRC dentro da organização, né? Porque a gente vê várias palestras, né? GRC mais auditoria interna, né? Onde é que tudo está inserido, né? A gente começa a falar de linhas de defesa, tal, mas faz parte, né? Como é que a gente vai contribuir num contexto ético, né? Tem que estar junto com as palestras, né? Sobre ética, sobre os trabalhos de governança. A gente tem que deixar claro qual é o papel das linhas de defesa, né? Dentro do contexto GRC, dentro de uma organização, e deixar claro, né? O nosso papel, sem transparência, a gente não tem trabalho, né? Eu acho que essa palavra que tu falaste também é transparência, né? Ela é chave em questões de ética dentro das organizações e dentro da auditoria interna. Porque o que acontece, né? Que a gente percebe muito. Muitas vezes as questões, a gente tem uma estrutura ética dentro da organização, tem regras, mas essas regras elas não têm códigos, né, de conduta. A gente na área pública a gente chama código de ética e conduta, mas muitas vezes isso não está claro, não está transparente dentro da organização. Então, a transparência como uma prática de governança básica, né, e essencial, e como elemento, né, inclusive se a gente falar do COSO, né, se a gente trouxer o COSO para essa discussão aqui, a ética, ela está lá, né, formando um ambiente de controle, um ambiente de controle que a gente espera que seja, né, forte, maduro, e aí a ética está lá no componente ambiente de controle, mas a gente tem a comunicação, né, o componente de educação, o componente de comunicação do COSO, que aí traz essa transparência. Então, tem que estar muito transparente isso na organização, tem que comunicar isso dentro da organização, né, no contexto do COSO. E o comunicar dentro da organização é tudo isso que a gente falou, né? Eu e o Rojo. É ter clareza, tanto internamente na auditoria interna, como dentro da organização, todos conhecerem, treinamentos dentro da organização, dentro da auditoria interna, além de treinamentos, e aí, gente, assim, a minha experiência aí desses 30 anos, né, dentro da auditoria interna, não adianta, né, a gente mandar o auditor fazer curso só. Não adianta, né? Vamos ser bem claros. A gente precisa praticar no dia a dia. É o chefe de auditoria estar junto, conversar, debater o assunto dentro da área de auditoria. E aí pego do Rojo também, o que pode, o que não pode para a auditoria interna. O que o auditor pode, o que ele não pode, né? Que aí dialoga com esse conceito, a definição que o Rojo trouxe, né, com muita propriedade em termos de ética, do conceito de ética. Então, essa fluidez dentro da organização, e aí olhando o COSO, né, vamos trazer o COSO aqui para o debate, essa fluidez desde a concepção das normas,
de ética dentro da organização e dentro da auditoria interna, a fluidez dos treinamentos, a comunicação dentro da organização e da auditoria interna, tudo isso é que faz maturar uma estrutura de ética dentro da organização, né? Olha a importância. E aí a gente traz, né, Rojo, a importância da auditoria interna. Eu não sei se tu concordas comigo, mas assim, eu vejo a auditoria interna extremamente estratégica nesse contexto, né, Rojo? É muito estratégica e tem uma importância fundamental dentro deste contexto. Sem dúvida, né? Eu acho que a gente não é à toa, né, que o nosso reporte tem que ser para o conselho, né? Assim, então é o famoso top-down, né? O apoio tem que vir de cima. No caso da pública, Rojo, nós não temos conselho em algumas, né? Órgãos e entidades. Então, a gente acaba tendo que reportar só para a alta direção. Eu já trabalhei em organizações onde a gente tinha toda a estrutura de conselho de administração, comitê de auditoria, que o comitê de auditoria também ele tem um papel muito importante, estratégico, né, nesse contexto. E veja bem, né, o papel do comitê de auditoria, ele é fundamental para dar o apoio também aí à auditoria interna, tanto ajudando a avaliar essa maturidade ética da própria auditoria interna e também ajudando a auditoria interna a atuar em todas essas questões éticas dentro da organização. Então, vejam bem como que o Rojo disse, dessa sinergia, né, entre as instâncias de governança é fundamental nesse contexto, né, gente? Então, assim, é muito interessante e a gente tem que ter um zelo, né, muito grande por essas questões dentro da nossa auditoria interna e tratar isso conforme a gente está trazendo, né, eu e o Rojo, eu acho que a grande questão é ter muita estratégia ao tratar disso. Eu acho que se eu fosse resumir, já conduzindo, né, Rojo, para o final da nossa conversa aqui, que eu aprendi muito contigo nessas observações, se a gente for já conduzindo, a questão da estratégia, né, é fundamental. A questão do reporte, né? Nós nos protegermos a partir do reporte para a alta direção, para o conselho, né? Para a alta direção, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho conselho de administração na minha organização, mas para a alta direção, onde eu estou ligada, esse reporte dizendo, olha, de forma bem simples, com relação à ética, à auditoria interna, sofre avaliações ou tem avaliações internas, os níveis de supervisão dentro da auditoria interna atuam de forma concreta, verificando aspectos de ética nos seus trabalhos de auditoria, né? Vir relatando isso para a alta direção, isso é muito importante, né, para a auditoria interna. Outra questão que nós tratamos aqui, Rojo, que eu queria frisar, a questão de olhar para fora, né, da organização, nunca esquecer que nós não estamos num contexto isolado. A organização está num contexto amplo, então a gente precisa olhar, observar os riscos que essa organização sofre em termos éticos, riscos que muitas vezes são severos, severíssimos, e aí a gente falou, por exemplo, das questões tecnológicas que trouxeram uma gama de riscos para dentro da organização, e nós precisamos, auditores internos, a entender isso, acompanhar a regulação disso, porque no Brasil não existe praticamente regulação com relação a essas inovações tecnológicas, a gente está falando de inteligência artificial, né, e outras, por exemplo, né, a gente brinca, vamos usar o metaverso na organização, mas e aí, o que eu posso e o que eu não posso no metaverso? Então, isso tem que ser pensado dentro da organização e dentro da auditoria interna.
Então, a auditoria interna olhando para fora, o que está acontecendo no mundo, qual é o movimento do mundo em relação a esses aspectos de ética. Por exemplo, né, a OCDE. A OCDE ela traz muitas orientações, né, a Organização de Desenvolvimento Econômico, ela traz muitas orientações com relação a aspectos de integridade e dentro dela de ética. Né? Ela trabalha fortemente com a agenda ESG e dentro desse contexto também ética e questões tecnológicas. A auditoria interna está acompanhando isso? Ela está olhando qual é o movimento da OCDE e, de repente, já sinalizando para a nossa organização como é que a OCDE, esses organismos internacionais estão atuando? Então, todas essas questões, hoje eu visualizo como bem estratégicas e importantes nessas questões, né, de ética, que dialogam fortemente com a auditoria interna. Passo para ti. Sem dúvida, Márcia. Você trouxe outro contexto, né? A gente tem que estar atento a todas as movimentações, porque é uma auditoria baseada em risco. E o risco ético faz parte, né? Como a gente já tratou aqui, ele tem que fazer parte do seu universo auditável, né? Agora, como deve ser tratado, aí realmente tem que ter todo esse alinhamento, né? É uma busca incansável, né? O próprio, não só do CAI, né? Do que é o responsável pelo auditor interno, mas todos os auditores têm que estar inseridos no contexto, né? Devem estar atentos, né? Procurar benchmarking, procurar conhecimento interno, externo, o treinamento, como a gente falou também, né? Ele não é só externo, né? Então, ele tem que ter um treinamento interno para a gente tratar também, né? A ética, como é que continuaremos a tratar da mesma maneira, buscaremos mais sinergias com outras áreas, né? Divulgaremos internamente, né? Junto com a área de compliance que seja, né? É muito importante a gente estar atento a todas as movimentações, cultura da organização, né? Tem que estar atento a todas as movimentações, tanto interna quanto externa. Exato. Eu lembrei agora uma coisa simples, né? Que às vezes a gente tem dilemas dentro da auditoria interna, e são dilemas éticos, né? Por exemplo, conflitos de interesses dos auditores internos. Muitas vezes a gente tem auditores internos com relacionamentos com, por exemplo, um relacionamento com alguma pessoa da organização. Né? E isso fere a objetividade do auditor, envolve questões éticas, então o auditor precisa ter essa consciência, né, de que ele precisa reportar à chefia de auditoria essas questões, esses conflitos. E o chefe de auditoria tem que dar orientação para que traga isso para ele. Então, são várias questões que envolvem esses conflitos éticos e que precisam ser muito bem tratadas dentro da organização. E essa questão, e o Rojo falou do risco, né? A gente assistiu, eu não sei se foi no último Combray, eu não estou lembrada, mas um palestrante falou o seguinte, que hoje os riscos, eles estão na velocidade da luz, né? Se a gente comparar a poucos anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, hoje, se a gente for comparar os riscos, eles se movimentam na velocidade da luz, né? E os riscos éticos também. Então, eu acho que, finalizando, esse observar, como diz o Rojo, né? A gente ficar atento a tudo, né? E eu vou me despedindo já, agradecendo ao Instituto pelo convite, agradecendo ao Rojo, querido colega meu do Instituto, né? A gente atua no Instituto, parceiros no IA Brasil. Agradeço profundamente estar aqui contigo, aprendendo contigo. E muito obrigada a todos. E vamos refletir muito nesse dia 2, né, de maio. Vamos refletir, rever. Vamos aproveitar o dia para rever os nossos processos internos com relação à ética. Tá? É a sugestão que eu deixo para vocês. Vamos parar dia 2 e vamos rever se está tudo ok, como é que está, como é que nós estamos tratando esse tema tão estruturante, né, dentro da nossa auditoria interna. Obrigada, Rojo. Te agradeço profundamente. Obrigado, Márcia. Como você disse, né, o dia 2 vai ser o dia
a gente brinca, né? O dia dos 5S, né? nas nossas coisas, na empresa, quando a gente faz aquela faxina, né? É o dia da gente parar e repensar a nossa consciência. Vamos parar. Eu achei ótimo. Eu vou parar lá na minha auditoria, vamos fazer o dia da ética dentro da nossa auditoria interna. Tá? Então, muito obrigada, um grande beijo, tá, Roja? E um grande beijo a todos. Obrigado pela contribuição.